Acabou o esculacho. Esse aqui é o Estúdio 798. As melhores personalidades da Zona Norte estão aqui. Mas hoje a gente vai fazer uma breve exceção. Fala comigo. Cláudio Almeida, totalmente excelente esse convidado, hein, essa convidada. Salve, salve! Diretamente da Zona Oeste, vamos receber a psicanalista Kelly, uma queridíssima nossa, que já foi convidada para participar também no MAC Podcast, igualmente a você que está acompanhando agora. Seja bem-vindo ao Estúdio 1798. Acabou o esculacho. Deus é o dono do lugar. Kelly Ferreira, psicanalista, está aqui com a gente. Se apresenta um pouquinho para a gente. Obrigado pela vinda. Né? Ela já é já nossa aqui, já é quase a sócia. Hoje já tirou a foto, já se entusiasmou, mas ainda está com um friozinho na barriga ainda das câmeras ainda. Né? Isso é bom, isso é bom. Ou a hora que perder isso, perde a essência. É verdade. Fala um pouquinho de você, um pouquinho do teu trabalho, né? Presença ilustre na editoração da revista Monte Web Magazine e vai ser uma das recepcionistas do Monte Web Negócios. Vamos lá. Então, para quem não me conhece, eu sou Kelly Ferreira, sou psicanalista clínica. Eu faço atendimentos online e especializado em mulheres. Então, quando eu comecei com a psicanálise, eu vim de uma superação, né? E hoje eu trabalho e agora a psicanálise me trouxe essa parceria, né, Montanha? A psicanálise, ela me trouxe algumas alegrias, né? Não só a forma de viver, não só o autoconhecimento, porque antes de eu trabalhar o outro, eu trabalhei em mim, eu precisei ressignificar algumas coisas, alguns traumas, e depois eu consigo cuidar, né? E dentro disso, me trouxe parceiros, né? E aí a gente tem aí agora a revista, que é algo que a gente está esperando, né? Estamos muito ansiosos. Tem aí também um Monte Web Negócios. Tá no forno, tá tudo, né? No forninho. Tá tudo no forno para sair. E isso foram parcerias que a psicanálise me deu. Então é um motivo maior ainda de eu ser grata primeiramente a Deus, né, que foi quem me deu uma segunda chance, né, quando eu achei que estava tudo perdido, o Senhor me resgatou, me deu uma profissão, me deu amor por ela e hoje me dá amigos. A gente de repente pode não enriquecer, né, mas tá bem acompanhado, nós estamos bem acompanhados, graças a Deus, queremos os mesmos objetivos, Verdade. Queremos crescer, queremos dar o nosso melhor para o próximo, né? E a Kelly não é diferente, né? E ela trouxe um assunto bem interessante. Queria que tu me falasse qual é a razão, né, que trouxe esse assunto e como é que esse assunto hoje está se posicionando na sociedade atualmente. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre narcisismo. Muito se fala, né, hoje nas grandes mídias sobre narcisismo, transtorno de personalidade narcisista. Então eu achei isso muito interessante quando eu comecei a ver isso pelas mídias e eu me identifiquei. Porque quando eu adoeci porque eu passei por um transtorno. Né? Porque eu tinha uma dependência emocional, não sabia dessa dependência emocional e eu me relacionei com um narcisista. Né? Mas só que quando eu falo sobre narcisismo, eu tenho que trazer como psicanalista a minha visão freudiana. Afinal de contas, a psicanálise é Freud, o pai da psicanálise. Então não diverge com o que a gente vê hoje do narcisista abusador, né, patológico. Não, mas a gente precisa entender o fundamento desse sujeito narcisista. E hoje eu queria falar um pouquinho do narcisismo à luz da psicanálise. Maravilha. Ô, Cláudio, vou deixar a primeira para você aí. A primeira para você. Dúvida aí? Tem alguma dúvida sobre narcisismo? Ah, sim, tenho dúvida, sim. Eu queria saber se essa personalidade narcisista, a pessoa, ela tem essa percepção, entendeu? Ela consegue compreender o quanto ela é narcisista, porque às vezes pode ser uma coisa involuntária, a pessoa não percebe, até onde a pessoa tem essa noção que é narcisista e que está causando dano a outra pessoa. Já complementando, aí você já pode também, inclusive, dar o termo técnico do que é narcisismo para a galera de casa conhecer. Então,
eu preciso, antes de falar sobre se ele sabe ou não, eu preciso identificar aqui o que seria o narcisismo, né? Esse termo narcisismo vem de Narciso, né, que seria, no caso, uma figura mitológica. Narciso era um belo jovem, muito belo, um rapaz, que ele teve o oráculo falou, né, para ele, uma revelação de que ele viveria muitos anos. Só que para ele viver muitos anos, ele não poderia ver a própria imagem. Narciso cresceu, se desenvolveu, foi vivendo a vida, mas em um determinado momento da história de Narciso, que é uma história longa, eu vou só resumir, uma deusa Nêmesis fez uma condenação para ele e disse que no momento em que ele visse a própria imagem, ele morreria. Olha só, primeiro o oráculo vai dizer para ele que ele não poderia se ver. Aí vem uma deusa, amaldiçoa e diz que quando ele se vê, ele vai morrer. Ou seja, Narciso não poderia ver a própria imagem. Passando pela história, né, vai acontecendo, no final Narciso se depara com um lago e nesse lago, a superfície, ele consegue ver a sua imagem refletida nesse lago. Como eu falei, Narciso era muito belo, ele se encanta, ele se apaixona pela própria imagem, é belo, é encantador e ele fica ali alucinado pelaquela imagem, apaixonado e ele não consegue se desvincular daquela imagem refletida no lago. Ele fica ali até definhar-se e morrer, de apaixonar-se pela própria imagem. E em algumas traduções, alguns livros, vai falar que Narciso se afogou, né, por tentar abraçar, mas de qualquer forma, Narciso ele se acaba ali por conta da própria imagem. Bom, tendo em vista que o narcisismo vem de Narciso, que tinha um amor muito grande pela própria imagem, no século XIX, dentro da psiquiatria, surgiu uma forma patológica, né, psicopatológica, de que o narcisismo seria uma perversão sexual, que a pessoa deixa de ter o seu libido, deixa de ter o seu prazer sexual no outro para ter consigo mesmo, com o próprio corpo. Então, eles colocaram isso como narcisismo, uma perversão, porque a pessoa deixa de ter prazer com o outro para ter consigo mesmo. Aí a gente vai entender por que da referência a Narciso. Só que Freud, ele vai descobrir que, Freud, pai da psicanálise, vai descobrir que essa questão do narcisismo, ela é uma subjetividade humana. Ela não é necessariamente uma perversão, mas sim algo do qual todos nós podemos ter alguma característica, alguma medida de característica de narcisismo. Ou seja, Freud vai dizer que todos nós somos narcisistas. Aí eu vou entrar na pergunta do Cláudio, né? Se todos nós somos narcisistas em alguma medida, se a gente vê um sintoma, a gente vai entender que a gente é alguma coisa, que a gente tem um sintoma ou outro. Só que existe o narcisismo saudável e o narcisismo patológico. Esse narcisismo que a mídia fala muito, né, que se fala, os outros trabalhos terapêuticos, psicólogos vão falar sobre narcisismo, vai falar sobre esse perverso, esse patológico. E sim, Cláudio, eles percebem. Eles sabem que fazem mal, mas o problema é que eles se escondem, eles não conseguem reconhecer o seu erro. Dentro de um dos sintomas dessa patologia, eles não reconheceram o seu erro, então eles se blindam e ele vai colocar a culpa no outro. Por mais que ele tenha um momento de consciência e fala assim, caramba, eu acho que eu estou fazendo mal a essa pessoa. Mas ao mesmo tempo, ele já manda uma outra informação, falando, não, mas a culpa é dela. Eu fiz isso porque ela tentou isso, porque ela é assim, porque ela é fraca. A justificação, né? A justificativa, né? Isso. Para não reconhecer o próprio erro, que é um dos sintomas típicos do narcisista. Maravilha. Mas assim, para mim ficou uma dúvida. Como assim todos nós somos narcisistas? Então, aí agora você veja, se antigamente era a situação da perversão, né? E aí, de repente, Freud vem com todos nós somos narcisistas, fica algo assim, né? Que a gente se assusta até com as teorias freudianas, né? Mas a grande verdade é que Freud ele vai falar que nós temos uma energia vital, que seria o libido,
né? E essa energia vital todos nós temos, e vai depender do fluxo. Eu vou pegar uma porcentagem dessa energia vital ou libido. Freud ele vai falar muito sobre libido, mas que seria essa energia vital. Eu vou depositar em mim mesma. E a outra parcela eu vou depositar no objeto. Quando o Freud vai falar objeto, ele fala que pode ser uma pessoa, pode ser uma ideia, ou pode ser alguém, tá? Ou um objeto de verdade. Por quê? Muitas vezes a gente se apaixona por uma ideia, né? Então, quando a gente vai pegar e se apaixona por uma pessoa, então ele fala objeto, mas na verdade é isso. Quando ele vai falar que nós todos temos essa questão narcísica aí dentro da gente, esse narcisismo, ele quer dizer que eu vou dividir esse meu libido. E o que vai depender muito é quanto eu vou exercer, sobre o outro e quanto eu vou exercer sobre mim mesma. Então, Freud vai olhar para essa situação e falar, poxa, todos nós temos essa característica. Né? Todos nós emanamos algo para alguém ou para si mesmo. Afinal de contas, para a gente poder se amar, a gente precisa o quê? Que a gente chama hoje de autoestima, né? Então seria isso, seria o prazer para nós mesmos. O problema tá quando se doa demais esse libido, se dá demais para o outro ou tem o amor muito para si, que é o que aconteceu com o Narciso. E assim, para mim, assim, até aí, o que você me falou é uma coisa normal, é um defeito normal que todos nós temos. Sim. Né? Quando ela se torna uma personalidade que vai trazer dano, vai ser um narcisismo patológico. Ah, isso é importante. É isso que eu queria frisar aqui, né? Porque muita gente se fala o narcisismo. Ah, porque a mulher adoeceu por conta do relacionamento abusivo, porque ele era abusivo, porque ele era narcisista. O narcisista ele faz assim, assim, assim. Mas tá, e daí? Como é que nasce um narcisista? Como é que acontece essa personalidade narcisista? Dentro da psicanálise, a gente vai falar muito sobre a infância e sobre traumas. Um bebê, quando ele nasce, ele precisa de segurança, né? Nós, como pais, vamos dar segurança para ele. E ele precisa também que nós demos a ele a autoconfiança. Quando nós damos confiança a esse bebê, ele vai crescer com essa autoconfiança e ele vai ser capaz, na vida adulta, de ter uma confiança própria. Ele vai ter segurança. Por quê? Os pais deram a ele desde pequeno. O que acontece com esse adulto que não teve? Né? Ah, Kelly, mas toda criança que o pai não deu atenção, que o pai não incentivou a virar narcisista? Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando aqueles que são tendenciosos a ter essa personalidade, e aí você vai descobrir qual é a diferença daquela criança que não teve a atenção do pai, não teve a segurança, e não virou um narcisista, e aquela criança que não teve a atenção do pai e da mãe, não teve um ambiente acolhedor, não teve segurança, mas virou. Essa criança, ela se sentiu em um dado momento muito humilhada. Ela sente-se muito insegura. Ela precisava mais do que as outras crianças dessa segurança dos pais. E como ela se sente muito insegura, ela forma uma fantasia, um personagem, né? Ela tá aqui escondidinha, mas ela vive um personagem. Esse adulto, ele não é o que realmente ele é, porque ele é completamente inseguro. Mas quando você vê, ele é o cara. Ele formou um personagem que ele é o cara. Ele é inteligente, ele sabe de tudo, ele é seguro, ele é fascinante. Mas tudo isso ele idealizou. É o que nós chamamos de eu ideal. Ele deixa de viver o eu real, eu Kelly, eu sou essa aqui, eu tenho medos, eu tenho frustrações, para viver o eu ideal. Então ele vive e emana aquele libido, aquela força vital toda no eu que ele idealizou. Aí vira patológico. Porque ele vai jogar toda essa força vital naquilo que não existe. E ele vai acreditar
naquele personagem. Então, ele precisa manter aquele personagem. Então, aí a gente vai entender, esse é patológico, sabe? Quando a pessoa ela consegue equilibrar, né? Eu consigo amar a mim mesmo, eu consigo liberar amor, né? Libido pro meu esposo também. Então, tá equilibrado. Aí é onde Freud vai falar, todos nós temos. Mas quando esse adulto, ele precisa de um personagem para blindar sua insegurança e emana toda essa força vital para aquele personagem, aí sim, é onde a gente vai encontrar aquele sujeito que tem um transtorno de personalidade. E esse sujeito, ele vai sim trazer sofrimento para os seus relacionamentos. Maravilha, maravilha. Antes de eu fazer a minha primeira pergunta, eu quero fazer o meu seguinte. O que tu acha de aprender a fazer o seu podcast do zero? O que tu acha? Acha maneiro? Então, pô, coloca no comentário aí. Eu quero aprender a fazer podcast. Bota aí no comentário, porque eu vou te ensinar. Vou te ensinar a fazer o podcast do zero. Você vai aprender a escolher um estúdio, a produzir. Você vai aprender a convidar as pessoas, a pauta, a falar sobre, a definir o seu preço, né? E até 7 possibilidades de fonte de renda. Quer saber mais? Olha só, aproveita essa oportunidade. Quem falar eu quero, eu vou fazer de R$ 47,90 a R$ 6. 599. Fala tu, o Cláudio. Eu quero. Não, então, faz igual o Cláudio. Já coloca no comentário e eu vou disponibilizar o e-book Podcast de Peso, o e-book do Pesadão, que vai te ensinar a tirar o teu podcast do zero. Aproveita essa oportunidade. Pagar barato não é vergonha, não. Vergonha é você morar na casa da sogra e lavar a roupa dela. Eita! Tamo junto, tamo junto. Fazendo a última pergunta aqui, Kelly. Quais as características hoje do narcisista patológico? E, na verdade, assim, eu ouvi você falando do ista, né? Narcisista. E eu até fiz uma referência política na outra conversa aqui. E eu quero até entender, assim, até para você trazer um conceito depois, por que existem esses termos aí agora, por exemplo, bolsonarista, né? Por que existem esses termos? Como é que a psicanálise ele define esses termos? Não precisa responder agora, mais na parte final. Por que existe isso? Né? Porque isso hoje virou a questão, a expressão bolsonarista, né? Ela ficou tão forte. E é mais ou menos a mesma linha, né? Narcisista, né? Nazista, Lulista. Racista, lulista, né? Então, assim, depois você explica um pouquinho a tua visão sobre essa questão, esse fenômeno, né? De estar colocando as questões para as pessoas. Tá denominando as pessoas. Mas a última pergunta é a característica principal do narcisista. Então, esse narcisista, nós já entendemos então, né, o narcisismo, que seria a questão saudável acerca da psicanálise, e o patológico. Quando a gente fala desse patológico, a gente está falando daquele sujeito que adoece o outro, tá? Entendendo que isso pode ser mães narcisistas, podem ser homens narcisistas, mulheres narcisistas, tá? Então, quando a gente vai identificar, geralmente são fascinantes, eles traem, tá? Porque eles precisam de holofote, eles gostam de sentir-se desejados. Então, eles gostam de ter mais de uma, ou mais de um, porque ele tem essa necessidade. A insegurança dele é tão grande, né? Ele não consegue ter só uma pessoa, porque ele pensa que a pessoa vai largar ele a qualquer momento. Então, ele precisa ter uma rede. Por quê? Por ele ser inseguro, ele não consegue achar assim, eu consigo manter. Mas isso é um tiro no pé, né? Porque quem quer muito, ainda mais na sociedade de hoje, eu fico sem nenhum. Eu já vi. Um dia eu vou contar essa história aí, mas eu já tive uma situação assim, de eu ter um casamento e entrar no casamento já com uma amante, ficar 3 anos nesse relacionamento, e acabou que no meu relacionamento acabou não dando certo, e a amante também meteu o pé. Sempre acontece. Assim, não, então você você fica, é um breve momento, né? É um breve momento. E assim, assim, os problemas são inúmeros, e depois a sensação também é desagradável demais. E aí o que acontece? Para eles manterem isso, eles precisam mentir. Então é um outro também sinal do narcisismo. Por quê? Como é que ele vai manter isso tudo? Como é que ele mantém um personagem que não existe? Então ele vai sempre mentir.
Outra situação também é que ele sempre vai colocar a culpa daquilo que ele faz no outro. Ah, você tá louca. Ah, você está tentando me manipular. Ah, porque você me sufoca, porque você não confia. Ele sempre vai pegar aquilo que é dele, ele vai lançar para você, né? Então, ele primeiro ele vai seduzir, ele vai fazer aquele jogo de sedução, porque eles são fascinantes, eles sabem como fazer isso, eles visam principalmente as pessoas com dependência emocional, porque essas pessoas elas precisam de alguém ali do lado, né, para ela cuidar, para ela estar presente, e nesse primeiro momento o narcisista ele vai chegar ali, né, dizendo que eu sou a vítima da sociedade, eu sou o coitadinho, é tudo que a dependente emocional precisa. Vem aqui que eu vou cuidar. Ele tem uma facilidade de fazer uma leitura e dar o que a pessoa precisa. Exatamente. E aí, nesse jogo, né, ele vai sempre, no primeiro momento ele vai ser maravilhoso, ele vai ser perfeito. Depois ele começa a meio que enjoar de você, né? Por quê? Ele precisa da rede, né? Então, quando ele tá com toda aquela rede, você não é mais aqui tão atrativo, ele tem outras. Então, você vai começar a querer mais, você vai pedir mais, e aí vai começar as brigas, porque tem toda uma situação que ele vai sufocar, né? Tem uma situação de traições, tem aquela situação de que ele vai te rejeitar, e a pessoa não tá entendendo, e ela vai pensar assim, mas gente, como é que isso aconteceu? O que eu errei? Ela vai procurar erro nela, né? E quando, na verdade, não passa de um jogo. E aí, o que vai acontecer com essa dependente emocional? Ela vai adoecer. E ele vai largar ela. Porque ela adoeceu, ela já não presta mais para ele, né? Mas, em algum momento, quando ela se levantar, ele volta. Quando ela melhor, ele vai voltar. Por quê? Ele não aceita ser abandonado. Ele pode abandonar e voltar na hora que ele quiser. Então, a gente vai começar a entender vendo os sinais, né, dessa pessoa. E, geralmente, eles têm uma grandiosidade muito grande. Para ele poder, esse eu ideal que ele fez, geralmente são grandiosos. Eles são pessoas muito importantes, ele sempre vai contar muitas situações em que ele vive, né, de grandiosidade. Então, dentre algumas coisas, esses são os sinais do patológico. Eu queria até abordar um pouquinho essa questão da identificação, né? A identificação. Você identificou que ele é narcisista, como é que se cura? Mas a gente vai deixar isso pro spoiler, para uma próxima vinda ela aqui, que a gente vai falar sobre essa questão e trazer, ou se não, levar esse tema para uma live que a gente pode estender um pouco mais. Aí. Né? Então fica o gostinho aí. Se você quiser que ela volte aqui, você bota no comentário aí e fala, Kelly, me explica melhor isso aqui, eu não entendi. Então, e eu vou botar na descrição, né? Eu e o Cláudio vamos botar na descrição os dados aqui da Kelly para ela poder ser encontrada e poder desmistificar essa questão em louco. Kelly, queria que tu falasse considerações finais e da tua participação como parte de mídia, né, relações públicas da revista que está sendo lançada agora em julho, 15 de julho, Monte Web Magazine, e um pouquinho da tua expectativa. Aí tu já dá suas redes sociais, como é que faz para te encontrar, né? E já deixo o convite para estar de volta sempre que você quiser, porque aqui o 298, a 1798, ela está aqui falando das personalidades da Zona Norte, mas pessoas especiais que têm a acrescentar tanto na Zona Norte, quanto na Zona Oeste, quanto na Zona Sul, e a nível Brasil, tem que estar aqui. Então, eu já estou em casa, né? Eu estava falando com o Cláudio, já estou me sentindo em casa, então vocês vão ver minha carinha aqui, é só chamar, né? Querendo, a gente vai trazer conteúdo, a gente vai estar aqui. Me senti muito bem, tanto com você, né, Montanha, como com o Cláudio. Obrigada, Cláudio. A respeito das minhas considerações, eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus, como eu falei no início, mas também eu queria agradecer aquela situação que eu passei da dependência emocional e aquele que me trouxe a doença, aquele narcisista do qual eu me envolvi. Foi por conta dele, Montanha, que eu levantei.
Foi porque eu não aceitei mais viver essa dependência, eu não aceitei mais viver esse relacionamento. Hoje eu tô aqui para falar para outras mulheres romper esse ciclo. Hoje eu posso, então eu quero agradecer. Por quê? Mas que ele está agradecendo o sofrimento? Sim, porque eu renasci. Né? Hoje eu vivo a superação. Né? Então, assim, tudo que nos acontece, tudo, exatamente tudo. Não cai uma folha da árvore se não for da vontade de Deus. Até os maus momentos. Se nós soubermos ter paciência, se nós aprendermos a lidar conosco, nos conhecermos, nós podemos utilizar os maus momentos para subir níveis. Né? Então é isso que aconteceu. Eu estou subindo níveis, utilizando degraus aqueles maus momentos. Ainda na consideração, eu fiz um e-book, né? Ainda está assim no forno. Essa semana a gente vai fazer o lançamento, mas eu estou aproveitando hoje aqui já para para lançar esse e-book, identificando e virando a página da dependência emocional. Vai falar um pouquinho sobre como identificar, sobre essa mulher que sofre muito, mas ainda não conseguiu identificar, né, essa dependência emocional, mas sabe que tem alguma coisa errada. É um e-book simples, didático, ele é curtinho, né, mas ele vai falar através de uma personagem fictícia. Eu conto uma historinha, a Anne, e ela vai conseguir vencer essa dependência emocional. Claro que tem um pouquinho da minha história ali envolvida, tem um pouquinho das pacientes, né, que vem para mim, que inclusive a grande demanda das minhas meninas, das minhas pacientes, é a dependência emocional. Então eu me vi nessa questão. Eu preciso de mais uma ferramenta para auxiliá-las. Então, se você quiser ter acesso, vai lá no meu Instagram. Posso já falar aqui? Pode. Meu Instagram, Kelly Ferreira Psicanalista, Kelly, K-E-L-L-Y, Ferreira Psicanalista. @ né, Kelly Ferreira Psicanalista. Me chama no direct, tá? Que aí a gente vai ver lá a possibilidade de você também estar adquirindo aí esse e-book. Não, mas olha só, fala que ouviu aqui, você falou, viu o podcast do Pesadão com o Cláudio Almeida. Tem que falar. Para poder, de repente, ela fazer uma condição diferenciada. Eu já estou liberando já um valor diferenciado aqui de um e-book. Ela também vai dar um valor diferenciado também para você que está ouvindo. Só coloca aí, comenta aí e vai lá no direct dela, já segue ela. Me segue, fala comigo, fala, olha, eu te vi lá com o Pesadão e com o Cláudio, eu quero saber aí desse e-book, tá? Me chama lá no direct e eu tenho certeza que vai ser uma leitura agradável, uma leitura de conhecimento, tá? E a questão agora, vamos lá para nossa tão esperada revista. Gente, eu tô ansiosa, eu tô na expectativa muito bacana. Kelly, é porque você é colunista? Não é só por causa disso, é por causa disso também, eu não vou mentir, mas é porque eu vejo oportunidade. E as coisas que me aparecem assim, eu vejo uma boa oportunidade e eu agarro, né? Montanha já sabe que ele me fala as coisas, eu vou lá, Montanha, não me dá muita confiança não, que eu vou. E é um instrumento, né, de conhecimento. A revista vai poder trazer conhecimento, entretenimento e o que eu acho muito importante é a divulgação, gente, de trabalhos, de empreendedores, de pesquisa, de histórias de vida. Então, assim, eu tô muito empolgada porque é acessível. Então, a gente está numa expectativa, a equipe toda, né, na verdade, numa expectativa, porque veio do coração de Deus primeiro, eu acredito, né, que tudo que nós fazemos, primeiramente vem no coração de Deus, depois veio no coração do Montanha, e aí vamos fazer, e animou todo mundo, e ela tá aí. No forno. A gente até estourou o nosso horário, mas uma situação que não tem como eu deixar de falar é o seguinte. Eu peguei. Tudo começou com a Priscila Agostinho, que queria. Priscila Agostinho é uma fonoaudióloga de Piracicaba, que conversou comigo sobre a possibilidade de escrever numa revista. Eu falei, a Mulheres Poderosas tem a revista lá. Vou te botar em contato. Eu indiquei a algumas pessoas e teve essa. Quem eu indiquei teve a oportunidade. Era uma literatura também voltada para as mulheres. E era capitaneada pela Sabrina Fagundes, você conhece? Sim. E o que acontece? Eu vi a publicação da Priscila e meu olho brilhou. Primeiro pelo contato que a gente fez e deu certo, a ponte que a gente estabeleceu deu certo.
e aquilo ali me deu um estalo na hora. Falei, pô, na hora eu falei, quando eu vi, ela mandou a página da matéria, eu nem li a matéria, mas eu fiquei tão feliz, Que já fui lá, legal. Priscila, eu vou montar a minha revista. Fui lá na Sabrina. Sabrina, ó, eu sei que você tem. Eu tô buscando inspiração na tua revista para fazer algo parecido, que é mobilizar empreendedores, mentes pensantes e dando oportunidade. É o que você faz. E aí a gente vai criar uma coisa dessa natureza. Ela me deu a benção. Beleza, eu criei, formei algumas pessoas, primeiro com a Iris, depois falei com a Kelly, aí depois chamei a Cássio Marias, depois chamei o Cláudio, e a gente começou a montar uma equipe. E eu deixei a equipe lá num limbo, no grupo lá, botei um grupo lá, e a gente deixou o grupo, assim, eu não sabia ainda como fazer, o que fazer, como é que eu faria. Deixei lá de uns 10 dias, daqui a pouco a Kelly vai no meu privado, e aí, vamos lançar? E aí eu falei, quer lançar? Bora. Bora. Aí a gente montou as informações, botou um caminho, montou ali um escopo, as pessoas começaram a se encantar. A gente já construiu a primeira vamos dizer, reunião online, ao vivo, que foi o debate sobre a live. questão da geração mimimi. Foi um debate muito bacana, falando de família, tá lá no Instagram. Sim. E já 15 de julho vai sair, essa semana já começa a diagramação, vai sair já 15, é o primeiro, e assim, a gente já vai cair, assim que a gente fizer o lançamento, a gente vai fazer uma reunião que eu quero saber o prazo para a gente conseguir fazer essa rede sair do digital para o físico. Então a gente tem que ter essa garra, essa meta para a gente poder ter coisas grandes aí, não só para a gente, né, porque vai ser um portfólio para a gente incrível, Verdade. mas para quantas pessoas a gente vai conseguir alcançar, tanto na leitura quanto as pessoas que vão escrever nessa revista. Então precisava fazer essa consideração para falar a importância da Kelly na minha vida atualmente, né, e na vida também dos projetos que a Monte Web está trazendo por aí. Cláudio, encerramento aí, obrigado pela participação mais uma vez nas carrapetas. Maravilha, maravilha. É sempre um prazer, né, cara, tá desfrutando da companhia de pessoas tão interessantes, tão especiais, principalmente fazer parte de uma equipe tão incrível. Eu só tenho a agradecer. Obrigado, Papai do Céu. Maravilha, maravilha. Kelly, obrigado pela vinda. Deus abençoe a tua vida, continue aí brilhando aí, né? Depois eu quero fazer uma sobre psicanálise mesmo, sobre a área, como é que faz para entrar, como é que está o mercado. Queria que tu falar sobre isso aí. Deus é o dono do lugar, obrigado pela participação, inscreve no canal, dá aquele comentário, dá o like, porque a gente precisa de você. Estúdio 1798, as melhores personalidades da Zona Norte estão aqui. É isso.